Um policial morto pela própria esposa. Um crime com muitas versões e que parecia praticamente solucionado. Mas tem uma novidade bombástica nessa história que chocou Curitiba. É bomba! E se é bomba, se é algo diferente de tudo que você já viu em outros veículos de comunicação. Está aqui no Tribuna da Massa, Ricardo Vilches, matéria especial. Vamos ver. Quantas versões um mesmo crime pode ter? Quantas vezes uma acusada pode tentar justificar um assassinato? A morte do tenente Cássio entrou para a história da crônica policial de Curitiba. E o Tribuna da Massa vai mostrar agora que esse caso ainda está longe do fim. No dia 23 de julho, um domingo, o tenente da Companhia de Trânsito da PM, Cássio Araújo, foi encontrado morto com um tiro no apartamento onde morava no Tarumã. No lugar estavam ele e também a mulher, Franciele Carolina. Naquele dia, ela logo se apressou em apresentar a primeira versão para a história. O marido, tido como sujeito calmo, tranquilo e sereno, cometeu suicídio. A dúvida surgiu na hora. Ele era uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito comunicativa, e isso chamou inclusive a nossa atenção quando foi citado que seria um suicídio, né? Não casava com a personalidade do tenente Cássio. No dia seguinte, Franciele foi levada para a delegacia. O depoimento foi todo gravado e a versão de suicídio confrontada com dados já entregues pela perícia. Não há nenhuma possibilidade de ter se matado. Nenhuma. Olha aqui, ó. Se ela batesse no chão, a trajetória que ia dar na cabeça dele não foi a trajetória que está agora ali no ML. A trajetória é de uma pessoa um pouco mais baixa que ele. E o disparo não transfixou. O projétil estava dentro da cabeça dele. Então foi você que matou ele. Franciele já frequentou a escola de oficiais da PM para ser bombeiro, sabe manusear armas como ninguém e conhece as técnicas de interrogatório da polícia. Mas não resiste aos questionamentos de tantas contradições. Então eu vou te ser sincero, não acredito em nada que você está falando. Franciele é levada de volta para o apartamento para dar detalhes da versão. É quando a segunda versão para o crime é apresentada. Foi uma idiotice minha, mas não foi por querer. Tá, mas e aí, como é que foi que aconteceu? Eu fiz isso, ó. Você tirou a arma? É. Mas aí ela disparou? Ele falou assim, pega a arma lá que eu vou te ensinar uma coisa, porque eu sei, a gente tinha visto um tempo atrás você o filme de faroeste, daí eu sempre falava pra ele como que gira. Deixa eu te falar, você acabou de confirmar aí que aconteceu um acidente. Eu girei a arma, só que eu achei que ela tava travada, ia Colocar fazer no pose. podre, você fala? É. Tipo, podrear ela? Isso. Tá, mas e daí? Ela disparou. Eu tava girando, a primeira vez girou tranquilo, aí na segunda vez foi o disparo. Já no apartamento, ela dá os detalhes do que aconteceu ali, desde o assassinato do marido. Daí ele caiu aqui, daí eu já caí por cima dele, porque eu fiquei desesperada. Daí eu taquei a arma bem aqui, nesse canto aqui. A tentativa assumida de se livrar de provas contra ela. Por que você limpou a arma? Limpei a arma com o pano que tava do lado. Mas por que você limpou a arma? Porque eu fiquei Pra desesperada. gente não, a polícia não desconfiar de você? É uma ideia. Eu falei assim, meu Deus, eu vou presa, eu não queria fazer isso. A polícia pediu e a justiça determinou a prisão preventiva de Franciele. Consigo viver sem ele. Mas por que você matou então? E mentiu depois? Eu tô muito... De uma delegacia, acabou transferida para o complexo penitenciário feminino. Formalmente, era acusada de homicídio qualificada. Franciele ficou 2 semanas presa. Saiu com autorização da justiça, claro, com uma nova versão para o que aconteceu. Agora, a de vítima. Para a justiça, Franciele alegou que no dia dos fatos, o crime, foi estuprada pelo marido, sendo que conseguiu se desvencilhar dele e efetuar um disparo. Disse que era comum Franciele ser estuprada pelo marido. Mencionou que, quando interrogada, estava sob efeito de medicamentos. A juíza Michelle Stadler caiu na conversa e mandou soltar a assassina confessa do marido, para a revolta do Ministério Público. Houve sim um erro, decisão judicial se respeita e se recorre. À medida que
a tese vai desmoronando, inventam outra história. Depoimento sob efeito de medicamento? A polícia mandou fazer um exame para confirmar ou descartar essa possibilidade. O resultado saiu agora e mostra que naquele dia, Franciele estava limpa, consciente do que fazia. Para 4 quesitos diferentes, a mesma resposta: não foi detectada. Ou seja, nenhuma presença de antidepressivo, anticonvulsionante, álcool, cocaína, crack, nem no sangue, nem na urina. Para a polícia, o que houve ali foi mais uma versão para uma história que está muito clara nas investigações. Essa alegação de utilização de remédios é um subterfúgio, uma linha de defesa, mas que já caiu por terra, uma vez... Mentirosa? Mentirosa, claro que mentirosa, uma vez que o laudo pericial, ele apontou que a responsável pelo crime, a Moskaleski, ela não ingeriu nenhum medicamento, nenhuma medicação antidepressiva, conforme era dita, pelo menos quando praticou o crime, uma vez que não se encontrou no seu sangue e na sua urina restos desses medicamentos. Foi uma idiotice minha, mas não foi por querer. Parabéns, hein? Quanta criatividade! Essa primeira reportagem foi para te situar em relação a essa situação. Aconteceu não faz muito tempo, boa parte da imprensa esqueceu, isso não foi mais ventilado. Aconteceu em junho e é normal, tantos crimes aqui em Curitiba, região metropolitana, Brasil, a gente se esquece e começa a ficar meio assim frio, porque é um crime atrás do outro. E aí, nós entramos num acordo aqui na produção do jornalismo da Rede Massa. Vamos relembrar muitos casos. Vamos trazer detalhes que muita gente ainda não viu. Por isso, o mais bombástico vem agora. O que essa mulher foi capaz de dizer exclusivamente para o repórter Ricardo Vilches? E destas informações levadas à polícia, o que a gente pode questionar? O que ela disse que não bate? Se você já ficou revoltado quando a ex-mulher ou a viúva falou que ama o marido e que sente saudade do mesmo homem que ela deu um tiro na cabeça, você vai ficar revoltado agora. 1 minuto, na sequência, sem enrolação, hein? Na sequência, coloco aqui no ar. O Ricardo Vilches conseguiu entrevistar com exclusividade a Franciele Moskaleski, a mulher que matou o marido policial. Ela está bem diferente do que era na época do crime e abriu o jogo. Atenção, pelo menos é o que ela diz. Não vou esconder nada, Vilches. Vou falar, pode perguntar, eu falo, eu respondo. E o repórter Ricardo Vilches, a gente tem de concordar, sabe fazer pergunta. Detalhes que você nunca tinha ouvido antes. Na tela do Tribuna, vamos lá. Eu estou conhecendo você pela primeira vez, estou vendo que você está muito diferente do que eu vi lá na delegacia, quando você foi apresentada, e também naquele vídeo gravado, no interrogatório da polícia. Você está com o cabelo diferente, está com uma expressão diferente. Então eu pergunto se você está bem? Depois de tudo que aconteceu, você está bem? Na verdade, eu não estou bem. Eu estou fazendo tratamento psicológico ainda, porque eu estou tentando me recuperar dessa tragédia que não deveria ter acontecido. Não foi o que eu queria que tivesse acontecido. E eu estou tentando sobreviver a isso, porque eu fui vítima durante 9 anos no nosso relacionamento. E hoje eu estou lidando com esse trauma e está sendo bem difícil para mim. O que você chama de tragédia? A morte dele, para mim, é uma tragédia. Por quê? Porque ele não deveria ter acontecido. De forma alguma. Mas o que aconteceu, então? Aconteceu que, depois de muita violência contra mim, eu me cansei e acabei fazendo um ato de loucura no meio de uma discussão entre eu e ele, e acabou resultando na morte dele. Mas eu tentei socorrer ele ao máximo e mais rápido que eu pude e não consegui. O que exatamente aconteceu? O que antecedeu
essa tua reação? Tenta lembrar para mim, se você quiser também relembrar disso daí. O que aconteceu? Qual foi o motivo da discussão? Como é que terminou isso? O motivo da discussão foi porque eu fui estuprada aquele dia. Como várias vezes outras, ele já tinha feito isso comigo. E eu estava cansada disso e eu queria ir embora, mas ele não queria me deixar ir embora. Ele me ameaçava toda vez que eu pensava em ir embora. Mas quanto tempo durou isso? Quanto tempo durou o relacionamento de vocês? 7 anos morando junto, 10 anos de namoro. 10 anos. 7 anos morando junto. Só agora que você se atentou? Só naquele momento? Foi um que eu aguentei, foi a gota d'água para mim. Porque eu pensava em chamar a polícia, eu pensava em chamar alguém para me ajudar, mas eu tinha medo. Você é polícia, você é PM, você conhece as pessoas. Eu fui, mas só que eu sei como funciona. Por eu saber como funciona, eu não queria prejudicar ele. Se eu fosse fazer um boletim de ocorrência, ele poderia ser expulso da corporação. E poderia querer se vingar de mim. Eu tinha medo pela minha vida, ele me ameaçava a minha família. Mas matar? Matar por quê? Ele não queria que eu fosse embora. Ele tinha um amor possessivo por mim. Eu tenho uma tatuagem com o nome dele que ele estampava quando a gente saía para todo mundo ver, com o maior orgulho. Ele não me deixava trabalhar, ele não me deixava às vezes em casa trancada sem a chave de casa para eu não sair. Ele não me deixava falar com minha mãe, não me deixava falar com ninguém. E aí, hein? Ah, ela está se fazendo de vítima. Mas e se não for? E se realmente ela estiver falando a verdade? Se esse rapaz oprimia essa mulher, como tantos homens fazem todos os dias? Quantas mulheres são objetos nas mãos dos seus maridos? Será que é esse caso? Porque ele está morto e não vai conseguir se defender. Será que nós estamos falando de uma mulher inocente? Ou alguém que foi muito bem instruída por um advogado e que agora está trazendo toda essa versão justamente para tentar convencer um grupo de jurados, se ela for a júri, para que ela seja absolvida? Será que ela não está trabalhando com as emoções para tentar passar a conversa em você que está em casa? Não tire as suas conclusões ainda, porque essa entrevista não acabou. Tem mais. O Ricardo Vilches fez mais uma entrevista exclusiva, mais uma para ele colocar na prateleira dele. Ricardo, antes de nós continuarmos com essa entrevista, uma pergunta para você que esteve frente a frente com ela, está muito bonita, inclusive. Você sentiu sinceridade no coração dessa mulher? Eu sei que você está aqui para trazer notícia, parte técnica, você não é psicólogo. Psicólogo é sua esposa, é muito competente. Mas aquele sentimento de ser humano, não estou perguntando para o jornalista agora, tá? O ser humano, o que você sentiu? Quando você ouve um entrevistado chorar, te comove. Você chorou? Não, comove. Ah, tá. Eu falei que ela... É um entrevistado, desculpa. Na edição, justamente, na edição ali, o telespectador vai ter essa noção que eu tive. Eu estava preparado para fazer uma pergunta. Eu vi uma moça maquiada, eu vi uma moça bem vestida, uma moça bonita, cabelo pintado, muito diferente do que eu vi presa. Eu falei, nossa, como você está diferente. E ali a resposta dela me desarmou, porque ela começou a chorar uma barbaridade, ela desmontou meu roteiro de perguntas ali. Então, sim, ela me mexeu. Mas, presta atenção no próximo trecho aí, Passaia. 10 anos juntas, 10 anos juntos, 7 anos casados. E nenhuma queixa na polícia, nenhuma reclamação, um segredo a respeito dessa violência no entre casal? Veja aí. Põe na tela, vamos ver. Esses relatos que você está fazendo aqui agora, muita gente desconhecia. Por que você nunca recorreu a uma ajuda de alguém? Por que você nunca conversou com alguém sobre isso? Porque era um segredo nosso. Ele tinha várias outras coisas que eu também não poderia falar para ninguém, que acontecia entre nós dois. Mas uma submissão desse tipo durante 10 anos? Eu amava ele. Na verdade, para ser bem exato, eu ainda amo ele. Mas quem ama mata? Aconteceu sem querer. Como assim sem querer? Foi o calor da emoção, eu estava com muita raiva. Eu estava querendo me matar na hora. No primeiro momento eu peguei a arma dele para me dar um tiro na cabeça.
Franciele, vamos recapitular. Eu quero que, por favor, você me corrija se eu estiver falando coisa errada. Mas, primeiro, você disse para a polícia no local que tinha sido um suicídio. Na verdade, não foi? Eu não disse nada, eu fiquei calada. Eu falei que eu não sabia o que tinha acontecido. Surgiu até a possibilidade de que tivesse invadido a casa de vocês, não foi isso? Foi. Só que eu não falei nada. No primeiro momento, eu estava em choque. Todo mundo me perguntava alguma coisa, eu dizia que eu não sabia o que tinha acontecido, que eu não tinha visto o que tinha acontecido. Era isso que eu falava. Então, acabou se levando a induzir as pessoas a achar que foi um suicídio. Aí, não, isso, na verdade, você chegou a comentar extraoficialmente para a polícia, não interrogatório, mas você levantou essa possibilidade, não levantou? Não levantei. Foi uma conversa em particular que eu tive, que eles perguntaram para mim se poderia ser. Daí eu falei, não sei. Então eu vou te ser sincero. Não acredito em nada que você está falando. Não há nenhuma possibilidade de ele ter se matado. Não. Nenhuma. Olha aqui, Dó. Estava você e o seu esposo dentro da casa. Sim. Se ele não se matou, ninguém morre de varde por nada. Mas você aí não quis induzir também uma linha de investigação policial diferente do que de fato teria acontecido? Não é assim que funciona? Eu entrei em pânico na hora. Na hora eu não sei te dizer o que aconteceu. Eu sei que na hora eu entrei em pânico. Eu comecei a chorar, a tremer. Eu queria muito. Eu chamei a ambulância o mais rápido que eu pude. Mas o que você está falando que é pânico, que você está dizendo que você estava afetada, eu posso interpretar de uma outra forma, por exemplo, que você estava induzindo a polícia ao erro numa investigação policial, que você estava tentando se proteger, criando outras versões para o crime. Tanto é verdade que no teu interrogatório gravado você mudou algumas vezes de versão, não é verdade? Por que você fez isso? Eu não sei, eu estava sob efeito de medicamentos. Assim que eu saí da situação ali, eu tomei um monte de medicamento antidepressivo, um calmante, eu fui até para o hospital. Mas você não lembra o que você disse para a polícia? Na verdade, eu não lembro. Mas a imagem é tão clara, é uma conversa, você não estava pau de arara, não foi tortura, era uma conversa, você estava sentado como você está aqui comigo. Como assim? Da noite que ocorreu a coisa até a hora do interrogatório, eu não dormi, eu fui para o hospital, fui medicada no hospital com calmantes. Além desses calmantes que me deram no hospital, eu tomei mais calmantes por conta. Eu não estava me sentindo bem, eu estava bem transtornada, tá? Eu não sabia nem meu nome direito, e nesse momento eles começaram a fazer um monte de perguntas para mim e me induzir. O próprio delegado começou a me induzir para dizer que seria melhor que parecesse um acidente e tudo. Então, ele disse que estava tentando me ajudar. Mas não tem um momento em que você fala, foi um acidente, você até faz o gesto aqui, a gente estava brincando de faroeste. Você tirou a arma? Mas aí ela disparou? Você viu indução ali? Não, só que eu estava transtornada, eu não sabia o que eu estava falando. Eu queria só me livrar do máximo possível daquela situação que estava me incomodando. Eu percebi aqui que eu sou muito bobo. Eu sou fácil de enganar mesmo. E quando ela começou a chorar, quando ela começou a falar, estava apanhando durante 10 anos, ele me forçava a fazer sexo, até de maneiras que eu não queria, sentia dor, blá, blá, blá. Eu pensei, meu Deus, é verdade, quantas mulheres que apanham caladas dentro de casa, quantas mulheres que infelizmente sofrem caladas porque elas têm vergonha, ou porque têm filhos, ou por um monte de motivos, gente. Mas aí a gente começa a perceber que a mulher, ela se contradiz. E que a primeira coisa que ela fez, quando deu um tiro na cabeça do marido, foi ligar imediatamente pedindo socorro. Isso não quer dizer nada. Você ligou imediatamente pedindo socorro, sabe por quê? Porque você queria dizer que ele tentou se suicidar. Essa é a grande questão. Você vai ficar mais revoltado ainda. Você vai ficar mais revoltado. Peraí. Ricardo, tem mais informações aí, Ricardo? Eu falei que no começo, rapaz, eu estava já caindo na conversa dela. Depois vou te contar. As suas perguntas, vou te contar, desarmam. Mas e aí, você tem mais informação disso antes do próximo trecho da entrevista? É um detalhe importante para você e para quem está em casa assistindo essa entrevista.
Tem determinados momentos onde a Franciele ela tá respondendo olhando para mim e ela olha para a câmera. Ela dá uma viradinha de olhar para a câmera. Não é para a câmera, não é para o Elbio, o gaúcho que ela tá olhando, não. Na verdade, parceiro, essa entrevista foi dada no escritório de advocacia e ela está olhando para os advogados dela, 2, que estão ali, ó. Esse olharzinho dela. Então se atente, passar, e você de casa também que vai ver o restante da entrevista a partir de agora, que ela deixa de olhar para mim e olha para a câmera. Não é para a câmera, mas é justamente para os advogados. Eu não sei se surge ali algum tipo de, orientação. Não percebi isso, mas são os advogados que estão ali na frente, tá? Tem gente que às vezes escorrega e com um detalhezinho já dão opinião, né? O Ricardo Vilches falou o seguinte, dá uma olhada no olharzinho dela. Quer dizer, o Ricardo não gosta muito de dar opinião, mas quando ele fala o olharzinho dela, eu já entendi tudo que o Ricardo não está com ela não está acreditando nela não. Franciele, vamos ver, garante que estava medicada no momento do interrogatório. Será que ela estava medicada mesmo? Você disse que estava sob efeito de medicamentos, não é isso? Tava. Muito medicamento? Sim. Tomou que tipo de medicamento e quando? Quantidade? Eu tomei acho que uns 3 frontal e mais algum ansiolítico e mais os remédios que me deram no hospital, que eu tenho no laudo do hospital, todos os medicamentos que foram me dados. Quando você se automedicou? Foi na madrugada do dia 23 para o dia 24. Eu tomei 3 frontal e mais alguns outros medicamentos um pouco antes do interrogatório na delegacia. Um pouco antes do interrogatório? Sim. Porque você sabe que os resultados agora constaram que você estava limpa no interrogatório. Que você estava sob efeito de medicamento, de droga, de álcool, de nada. Na verdade, se eu não me engano, o resultado foi inconclusivo, não foi que não tinha nada. Exatamente, sem rastro nenhum. Não tinha nada. Foi conclusivo, dizendo que você estava limpa. Bom, mas o exame também foi realizado 3 dias depois. Foi feito meu interrogatório na segunda-feira e só na quarta-feira que foi coletado meu sangue para fazer esse exame. Você acha que ali o efeito já passou do medicamento? Com certeza. Normalmente o efeito de um medicamento ele demora entre umas 6 a 8 horas para fazer o efeito. Depois de 3 dias fazer um exame não muda nada. Se a pessoa consumiu álcool, drogas, um medicamento forte, depois de 3 dias fica o resquício ali no sangue. O exame mostra isso. Então se zerou é porque você não tomou medicamento coisa nenhuma, mocinha. O Ricardo Vilches no começo foi muito educado, ele não apertou. Ele ficou ouvindo, fez perguntas e aí ele foi puxando a linha. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Quando essa moça mordeu a isca, quando o Ricardo percebeu que tinha indícios suficientes para falar, opa, não é bem assim, aí ela foi colocada contra a parede. E aí ela não conseguiu sair, não. Entrevista exclusiva com a mulher que matou o marido, que agora é viúva de um policial militar. A versão dela e o que os fatos dizem. Essa última parte exclusiva dessa entrevista, na sequência aqui no Tribuna, fica aí, hein? Ricardo Vilches, vamos falar sério aqui agora. Depois de ouvir a nova versão da Franciele, o Ricardo Vilches foi para cima e botou essa garota contra a parede. E aí, Ricardo, resumindo, você não acreditou muito na conversa dela não, né? Até por causa dos argumentos, dos indícios de que a polícia levantou durante essa investigação, né? Vamos a essa última parte da entrevista aí, Passar. Para eu entender, então, agora que virou processo, você possivelmente vai para ser julgada. Então, o que aconteceu, na verdade, foi uma defesa sua, é isso? Eu fui uma vítima. Por quê? Porque eu fui maltratada durante anos. E naquela noite, o que aconteceu? Aquela noite foi horrível. Eu fui abusada. O próprio exame de corpo de delito só foi feito 3 dias depois também, para poder concluir. Eu falei para o delegado que eu tinha sido abusada e não foi feito o exame no dia. O exame só foi feito 3 dias depois, onde só apareciam as marcas das mãos, não aparecia o resto. Deixa eu fazer mais um questionamento, porque
A tua versão de que você era abusada só surgiu depois de várias outras, do suicídio, do acidente. A impressão que nos dá, Franciele, que o último fio de esperança que você tem é justamente alegar que você é vítima. É a última das versões que você está apresentando, de tantas que você já apresentou. Não é assim? Ou estou enganado? Estou enganado. Na verdade, eu tenho vergonha de dizer para todo mundo que eu era vítima, porque para todo mundo a gente era um casal perfeito. Mas você nunca disse para ninguém em 10 anos. É. Como que se esconde isso 10 anos? Não era fácil esconder, acredite. Minha mãe via meus roxos, todo mundo via meus machucados, e cada vez eu tinha que inventar uma mentira nova para poder esconder. E eu amava ele também. Eu não queria nenhum mal para ele. Mas por que você não tentou simplesmente separar? Não é assim que funciona? Você é policial. Eu tentei, mas eu amava ele e ele me amava. Era um amor muito possessivo dele. Ele me proibiu de tentar sair de casa. Teve uma vez que eu tentei, mas ele ficou com a arma na porta da casa falando que se eu saísse ele me matava. Você nunca fez um boletim de ocorrência contra o teu marido? Você nunca levou isso para ninguém da polícia militar? E me arrependo disso. Agora, não parece que você só está se defendendo para não pegar uma punição mais pesada? Como acreditar agora? Agora é difícil, mas eu vou provar. Como? Tem os fatos dos meus abortos que eu tive, provando que eu sofri violência, porque ninguém tem um aborto assim, 4 vezes seguidas por nada. Me explica melhor essa história, se você quiser falar sobre isso. É que é muito emotivo para mim entrar nesse... Ela não tem laudo nenhum dizendo que esses abortos foram provocados por violência. Ela tem o registro de 4 abortos, mas que foram provocados por violência? Nananina não. Muito obrigado pela entrevista exclusiva. Você nos ajudou a entender mais esse caso. Às vezes, algumas pessoas tentam procurar os veículos de comunicação justamente para tentar passar uma ideia diferente do que aconteceu. Mas, se essas pessoas são interrogadas por um bom jornalista, aí a coisa muda. Para encerrar, eu quero que você veja agora o que o Ricardo Vilches perguntou para o advogado da Franciele, a mulher que deu uma entrevista exclusiva aqui para a Rede Massa. Vamos ver? Até que ponto essa entrevista que nós ouvimos aqui não é uma estratégia elaborada juntamente com o senhor para elaborar uma defesa da cliente do senhor? Na verdade, não existe estratégia. O papel do advogado é trabalhar pela busca da verdade. E o que nós estamos buscando aqui é mostrar para as autoridades, judiciário, Ministério Público e polícia, que a Franciele ocorreu uma grande tragédia, mas ela foi vítima durante anos.